dizer isso, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, mas não é direito no sentido do que muita gente hoje pega nas igrejas, né, de que é obrigação de Deus fazer. É direito, é algo que a gente pode conquistar, é herança, é algo que a gente recebeu de presente, né, e nós precisamos receber tudo isso que Deus tem para dar, é o que diz essa música. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Uma vez. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez por essa manhã. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo nos faz, ou nos dá a oportunidade, uma nova oportunidade de sermos um só no Senhor. Assim como o Senhor Jesus orou, que como Ele e o Pai eram um, que nós também fôssemos um, para que o mundo saiba que o Senhor enviou Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por isso. E que nós realmente sejamos um, sabendo que muito maior é quem está em nós. Não é mais por nós e nem conosco, mas em nós, habitando em nós, do que aquilo que o mundo tem para oferecer, seja em qualquer esfera da nossa vida. Que relembremos, Pai, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, todos os dias da nossa vida. Que nós tenhamos essa consciência de que é muito maior aquilo que Ele nos deu do que aquilo que a gente pode ter conquistando com as nossas próprias mãos. Em nome de Jesus. Amém.
Amados, mais uma vez, graça e paz. Momento grandioso, podemos dizer um momento sublime, esse momento da celebração da ceia, ceia do Senhor. Ceia que deve comunicar nossa comunhão com o nosso Pai e a nossa comunhão com os nossos irmãos. Quero aproveitar para já agradecer, porque de quarta até ontem nós conseguimos totalizar 500 inscritos. E, a fim de melhorarmos a nossa transmissão, precisamos de 1.000. No dia de hoje, 4 pessoas já se inscreveram. Tenho falado de que vamos trabalhar para, neste dia, tenhamos pelo menos 50 pessoas a mais inscritas. E até sábado a gente possa fechar 1.000 inscritos, para que desta maneira a gente possa melhorar a qualidade da nossa imagem, do nosso som. Então, desde já, você que nos ouve, você que é membro dessa igreja, faz parte dessa comunidade, realmente se aplique, se empenhe, nos ajude, para que, desta maneira, a palavra do Senhor esteja alcançando mais pessoas e a qualidade seja cada vez melhor. Eu quero, nesta manhã, pensar exatamente em algo que considero extremamente necessário, quanto a qual o significado dos memoriais. A gente sabe que muito facilmente podemos cair em rotinas, em todos os aspectos. Aquele profissional que inicia o trabalho muito bem empenhado, entusiasmado, e depois ele cai na rotina. Ele já não tem o mesmo empenho, a mesma dedicação. Semelhantemente, quando a gente pensa na vida a dois, duas pessoas que iniciam com tanto entusiasmo, com tanta vontade, muito cuidado, mas depois a relação cai em uma rotina e já não há mais aquele empenho, não há aquele cuidado. E não é diferente em relação às práticas daquilo que nós realizamos na vida cristã. E por que não incluir no momento de ceia aquilo que talvez nos primeiros anos tinha um significado tão nobre em nossas vidas. Desejávamos, planejávamos a cada dia participar. Dia do culto da ceia, dia daquela comunhão que eu quero estar aqui adorando a Deus, dizendo para Ele da minha gratidão, do meu amor, querendo falar do meu amor para os meus irmãos. Mas aí a gente vai tendo algumas experiências na vida e nesta caminhada a gente termina deixando que isso se torne simplesmente um ritual. E então, talvez você recorde, é um texto que a gente utiliza muito. 1 Coríntios capítulo 11. É interessante que no versículo 20, Paulo vai dizer, e ele diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha que coisa curiosa. Poxa, no momento de ceia, irmãos, que nós não estamos aqui tratando desta cerimônia que nós realizamos hoje. Eles estavam lá no contexto de uma refeição ágape, em que cada um levava aquilo que tinha na sua casa, e aqueles irmãos, então, colocavam sobre uma grande mesa, e ali eles podiam ter comunhão, se relacionar, orar juntos, compartilhar. Paulo está vivendo neste contexto, falando deste contexto. Mas ele diz assim, olha, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. E no versículo 21, você vai perceber Paulo explicando a razão por que ele chega a esta conclusão. A ceia, infelizmente, naquele momento, estava sendo profanada. Os irmãos estavam profanando. Os irmãos haviam se distanciado, perdido o senso de propósito. Qual o propósito da ceia? A gente precisa pensar nisso. Estamos no momento de ceia, mas qual o propósito? Será que simplesmente estamos cumprindo um ritual? Paulo diz, olha, vocês perderam o propósito, porque a ceia já não era mais a ceia do Senhor. A ceia não era a ceia do Senhor. E talvez neste momento seja necessário eu, enquanto celebrante,
pensar, assim como você que participa, né? Talvez algumas pessoas, por causa deste tempo que estamos vivendo, algumas pessoas na sua casa até tendo oportunidade, celebrando este momento aí com a sua família, com os seus, consagrando esses elementos ao Senhor, suplicando a bênção, podendo falar, compartilhar com os familiares aquilo que precisa melhorar na relação. E Paulo diz assim, olha, quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor. Ao pensarmos na ceia e pensando qual o significado deste memorial, é importante que a gente lembre-se, irmãos, que a cruz, nós não podemos tirar o nosso olhar da cruz. A cruz, ela vai lembrar para cada um de nós da fidelidade de Deus. Não podemos tirar os nossos olhos desta direção. Ao pensar na ceia, quando o Senhor diz assim, olha, façam isso em memória de mim. Preciso que você pense por um instante na cruz. O que a cruz traz à nossa memória? Eu sei que, por fazermos parte de um país considerado cristão, até mesmo a ideia da cruz, ela tem N significados para as pessoas e para nós. Essa cruz, de fato, está vazia. O Cristo que nós adoramos é o Cristo vivo que ressuscitou. Se a gente olha para a cruz, nós vamos então lembrar da fidelidade de Deus. Olha, vivemos no mundo, num tempo em que a infidelidade, ela tem sido uma das marcas em tantas famílias. Não sei se há alguma família na face da terra que possa dizer assim, olha, nós ainda não temos esta marca, mas a gente sabe que a infidelidade tem sido uma marca na vida das pessoas, na vida das famílias. Mas aí nós encontramos o Deus vivo, dizendo para nós em Jeremias 31, no versículo 3, e olha o que diz o texto, há muito que o Senhor me apareceu, Jeremias o profeta dizendo, olha, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. A cruz precisa trazer para a nossa memória, para a nossa vida, esta verdade. O amor de Deus, a fidelidade de Deus, o Deus eterno nesta manhã dizendo a você e a mim, eu te amei com amor eterno. Portanto, não há nada que você e eu possamos fazer que fará com que Deus diga, Onícia, Ivone, Caio, desistir de vocês. Não há nada. Te amei com amor eterno e com benignidade te atraí. Então a cruz precisa trazer isso à nossa memória. O amor e a fidelidade de Deus. Mas a cruz, ao mesmo tempo, ela precisa trazer à nossa memória o quanto que o homem é mau por natureza. Sim, a cruz precisa também trazer isso à nossa memória. Eu e você precisamos olhar para este objeto denominado de cruz e lembrar tão somente, por mais que os homens queiram passar outra imagem acerca do homem e sua natureza, a cruz comunica para nós, o homem é mau e ele é mau por natureza. Eu não sei se você recorda, mas na experiência do salmista, estou me referindo a Davi, no Salmo 51, no versículo 5, eu sei que isso para alguns termina sendo algo bastante até polêmico, porque Davi vai dizer assim, olha, em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. É o que Davi nos diz no texto sagrado. Nasci em pecado, tenho uma natureza pecaminosa. Aí aproveito para fortalecer a você que nós, enquanto batistas, nós temos uma declaração, corpo de doutrina, e no nosso corpo de doutrina, em relação ao pecado, nós declaramos o seguinte, olha, todos nós somos pecadores. Nós cremos na natureza pecaminosa, somos inclinados para o pecado. É isso que nós, enquanto
Aqueles que estudam são seguidores da palavra, enquanto denominação, nós cremos. E aí aproveito também para reforçar isso, quando Efésios 2, versículo 3, Paulo, trabalhando com a igreja, doutrinando a igreja, o livro de Efésios é uma carta, um livro doutrinário. Paulo vai dizer a esta igreja: nós éramos, olha, por natureza, pecadores. Então, cremos na natureza pecaminosa. Mas eu sei que há muitos grupos denominados evangélicos, que não acreditam na natureza pecaminosa. E muitos grupos, até mesmo denominados evangélicos, mas tendo como base e sustentação de suas doutrinas, até mesmo ferramentas da filosofia. E é interessante que existe um filósofo, Jacques Rousseau, e ele diz exatamente o seguinte, é o que ele crê: o homem por natureza, ele é bom. O homem por natureza é bom. E o homem, na verdade, ele se corrompe à medida que está caminhando. Mas ele nasce, para este filósofo, com uma natureza boa. Ele foi criado de forma boa. O homem é livre. E o Cristo vivo diz o contrário. O Cristo vivo diz que aquele que peca, ele é escravo do pecado. E nós precisamos, de fato, portanto, olhar para a cruz, para lembrarmos desta verdade. Sei que na vida de muitas pessoas, esta ideia equivocada, ela também está presente. Não acreditando na natureza pecaminosa, não acreditando na corrupção humana, mas o texto sagrado é isso que nos ensina. Mas a cruz também, meus amados e queridos irmãos, precisa trazer à nossa memória, nos fazer lembrar que o Deus eterno, ele já sacrificou o seu primogênito, o seu único filho, a fim de que eu e você sejamos salvos. Olha que coisa também extraordinária. Cristo já foi sacrificado. O Deus eterno sacrificou o seu filho para que nós fôssemos salvos. Com isso, eu estou dizendo para você que não há nenhum sacrifício que você possa fazer a fim de que seja salvo. E eu sei que talvez aqui seja uma outra verdade que vai provocar alguns arrepios. Algumas pessoas que vivem acreditando com base naquilo que elas fazem, as suas obras, buscando a salvação. E com base no texto sagrado, não há nenhum sacrifício que você e eu possamos fazer com o intuito de sermos salvos. Mas existe algo que é muito importante também eu dizer para você. Você sim pode se entregar de forma completa, inteira, um sacrifício vivo, mas não para a salvação. Um sacrifício vivo para uma devoção, para um relacionamento, para uma intimidade com Deus. Interessante que é isso que Paulo vai nos dizer em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí eu repito com você, precisamos sim nos entregar totalmente. Não pode ser pela metade, é totalmente uma entrega absoluta, para que eu possa desfrutar de intimidade, de comunhão com o Senhor. Caso isso não ocorra, eu não estarei tendo uma relação, uma intimidade genuína com o Senhor. Talvez aí o que eu ouvirei no máximo de Deus é aquilo que aquele jovem rico ouviu. Talvez vocês recordem, este rapaz, na tentativa de ter um relacionamento com Cristo vivo, andando sobre essa terra, ele apresenta algumas questões para o Senhor, até no sentido de elogios. Mas o Senhor disse para o jovem: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. E aí, nessa manhã, talvez seja necessário pensarmos: será que falta a mim algo para que a minha relação, para que a minha comunhão, a minha intimidade com o Senhor, ela seja genuína?
Senhor disse para o jovem: falta-te uma coisa. Portanto, se você tem alguma dúvida da capacidade de Deus de te perdoar, se você tem algum medo que Deus possa esquecer da sua misericórdia, se você tem algum medo de que Deus, na verdade, venha tratar com você com severidade, eu preciso que nesta manhã, e eu quero te encorajar a isso, você possa lembrar simplesmente da cruz. A cruz vai lembrar você e a mim do amor de Deus, do perdão de Deus, da fidelidade do Senhor. E aí eu te pergunto, é disso que você se lembra no momento também da ceia? A cruz de Cristo. Mas eu quero destacar um outro texto, 2 Coríntios 5,17, porque a cruz é importante e necessário que estejamos lembrando dela, porque ela vai lembrar a mim da minha necessidade de ser perdoado. Quantas pessoas que terminam vivendo distantes desta verdade? 2 Coríntios 5, 17 a 19, observe o que diz o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o texto continua dizendo assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, observe, por meio de Cristo, através de Cristo, o Senhor nos reconciliou. Eu preciso ser perdoado. Talvez eu esteja nesta manhã falando a um coração, esteja falando a uma família que está vivendo exatamente necessitada tão somente deste aspecto na vida. Precisamos ser restaurados por Deus, precisamos ser perdoados pelo Senhor, ou precisamos perdoar uns aos outros dentro da nossa casa. E a cruz nos lembra esta verdade. Eu preciso, eu necessito de perdão. Se você tem esse entendimento, se você tem esta compreensão da sua necessidade de perdão, entenda uma coisa: o Cristo vivo está dizendo o tempo inteiro: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Ele está disponível, ele está batendo na porta, ele quer entrar, ele quer liberar o seu perdão sobre as nossas vidas. E aí eu volto a dizer, portanto, a ceia do Senhor é um memorial. Nós precisamos lembrar dessas verdades, né? A ceia, na verdade, é o clímax de todos os memoriais realizados pelo povo de Deus ao longo de toda a vida. Quando a gente pensa em tudo aquilo que acontecia lá no Velho Testamento, todos os memoriais, ao pensarmos na Páscoa, ao pensarmos na circuncisão, ao pensarmos nos pães asmos, ou pães das memorações, todos eles exatamente com este propósito e esta finalidade, tão somente apontando para o sacrifício maior, apresentando o Cristo vivo como sendo aquele que Deus estava apenas trazendo para o seu coração e para o meu coração. A ceia, no entanto, nos ajuda a reconhecer qual o valor que Deus dá para a redenção do Cristo vivo. Qual é o valor? O que isso significa para o Senhor? E o que eu, em relação a este sacrifício, tenho que Deus tanto preza, que Deus tanto olha? Olha, eu quero finalizar lembrando a você que, apesar de, às vezes, tantos de nós termos uma estima tão baixa, tantas pessoas que têm um olhar tão ruim para si mesmo, a Bíblia vai dizer que eu estou, apesar de mim, e você que me ouve, apesar de você, nós somos tidos aos olhos de Deus como coroa da criação. Olha a posição que Deus nos coloca, menina dos olhos de Deus, coroa da criação. Após criar todas as coisas, Deus agora vem e cria o homem como coroa da criação, desejando, tendo como propósito ser glorificado, ser exaltado através da minha e da sua vida. E eu quero finalizar utilizando o texto de 1 João,
1,7. 1 João 1,7 vai dizer para nós que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E quando nós olhamos para a cruz, nós podemos perceber este poder de Deus para perdoar. Deus tem poder, olha só, Ele continua através do sangue de Jesus, curando, perdoando, Ele continua. Isso não passou, não foi lá atrás. Hoje, quando alguém abre o coração, quando os olhos são abertos, quando as pessoas percebem sua condição e estado, elas são perdoadas, elas são restauradas. Então a gente inicia pensando, qual o significado? Qual o significado deste memorial? Por que eu devo, como diz e ensina, façam isso em memória de mim? Por que eu devo lembrar? São verdades que são necessárias, essenciais, para que eu e você estejamos caminhando, tendo uma vida cristã saudável, uma vida cristã que faz diferença, uma vida cristã que influencia, porque temos convicção, fomos perdoados, somos amados, independente das nossas experiências, talvez experiências até ruins, abandono, experiências traumáticas. Vem o Cristo vivo em meio a todas as experiências que temos e diz assim, olha, eu te amei, eu te amo, te amei com amor eterno, com benignidade eu te atraí. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a podermos falar com Deus, agradecer a Ele por sua graça sobre as nossas vidas, o seu poder, por sabermos que estamos aqui não simplesmente para realizarmos um cerimonial, cumprirmos simplesmente uma liturgia. Não, nós estamos aqui para exaltar o Cristo vivo. Estamos aqui na condição de um sacrifício vivo, santo e agradável, dizendo ao Deus eterno, obrigado por tua decisão de mudar a nossa história, obrigado por tua decisão de usar as nossas vidas, apesar de cada um de nós. Vamos orar. Te louvamos, Pai, te exaltamos, te engrandecemos por quem tu és. E neste momento, de uma forma muito especial, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos neste lugar, cultuando ao Senhor, prestando um culto, adorando, podendo pensar, ó Deus, nas verdades contidas nas Escrituras. E nós explicamos mesmo, Senhor, torna a cada dia as verdades bíblicas, reais, genuínas em nossas vidas, que elas impactem de tal forma que outros sejam também impactados através de nossas vidas. Eu quero colocar, Senhor, diante do teu altar, cada família que neste momento se reúne para cultuar, para participar deste momento, agradecendo ao Senhor pela libertação, agradecendo pelo sangue de Jesus, que tem um poder tão eficaz para perdoar pecados. Que bom saber que o sangue de Jesus, de fato, ele tira a culpa que tantas pessoas carregam por anos. O sangue de Cristo tira a memória triste, infeliz de tantas pessoas. Obrigado, Senhor, porque podemos olhar para trás, ainda que cientes de acontecimentos ruins na vida, temos vivido e desfrutado do maior de todos os acontecimentos que o homem pode experimentar. O novo nascimento, o recomeço, o andar com Deus. E nós queremos isso enquanto igreja do Senhor, andar contigo. Mais uma vez pedimos, Pai, que após este momento, como povo do Senhor, como igreja, Senhor, saiamos fortalecidos, animados, dedicados, empenhados, consagrados, ainda mais fiéis ao Senhor. E tendo, Deus, um profundo ardor e um profundo amor e paixão por almas. Queremos sim, Deus,
ver vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas. Nós continuamos a pedir, ó Deus, por todos aqueles que estão espalhados pelos campos. Usa a vida, Senhor, de cada um dos homens que o Senhor levantou para falar do teu amor. Deus, dá ousadia, intrepidez, e desta forma, Pai, como está escrito na tua palavra, Senhor, que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações. E depois disso, diz a tua palavra, Pai, e então virá o fim. Nos ajude, Deus, enquanto igreja, a cumprirmos o nosso papel de pregar, anunciar a verdade bíblica. Oramos no nome santo e bendito de Jesus. Eu quero convidar as nossas irmãs que estão aí prontas. Vocês podem servir. Fazemos isso em memória mesmo, recordando o que o Cristo vivo fez por nós. Há poder no sangue de Jesus. Podemos dizer assim: olha, eu sou livre. Eu sou livre. Porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos alegria, apesar das tristezas, porque a alegria do salvo, ela independe das circunstâncias. As coisas não estão fáceis, mas a nossa alegria é exatamente pelo fato de sabermos que ao fecharmos os olhos nesta vida, estaremos vivendo eternamente com o Senhor. E enquanto aqui estivermos, nós temos a presença dele contínua. É isso que nos dá esperança e isso nos torna realmente confiantes e alegres. Porque, apesar de tudo, a presença do Cristo vivo, ela é genuína e real em nossas vidas. Ele está conosco. Então não vai acontecer a nenhum de nós nada que fuja ao controle do Senhor. Então, continuemos tendo os cuidados, tomando as medidas, mas confiantes que nossas vidas encontram-se nas mãos de Deus. Estamos nas mãos do Senhor. Entende? Estamos nas mãos de Deus. Se Deus é por nós, amados, diz a Sagrada Escritura, quem será contra nós? Quem será contra nós, se Ele é por nós? E pensando nisso, então, eu vou aguardar que as minhas irmãs também possam receber os seus elementos. E nós vamos participar, agradecendo, porque o Senhor diz, olha, isto aqui representa o meu corpo que foi dado, que foi entregue. O sangue representa exatamente o vinho, olha, representa a aliança feita no meu sangue. Ó Deus, obrigado por sabermos que estamos envolvidos em uma aliança. E porque temos uma aliança, Senhor, nada nesta vida poderá, nada terá força para nos tirar da tua presença. Portanto, eu quero convidar você a junto conosco, se você está aí com a sua família, se você precisa dizer algo ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho ou aos seus pais, diga algo que possa edificar, algo que possa, de repente, gerar um conserto. Mas agradeça porque, simplesmente, o fato de Cristo entrar na nossa vida e a gente poder aqui recordar, Cristo, Ele muda e Ele transforma a história de cada ser. Glorifique ao Senhor. Participemos todos desses elementos.
Esta comunhão, meus irmãos, é muito mais do que simplesmente lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Não é só isso. Não caiamos na tentação de lembrarmos apenas disso, o sacrifício de Cristo na cruz. Lembremos o tempo todo da cruz. A cruz que retrata e traduz a fidelidade, o amor, o perdão, o poder de Deus, presentes e disponíveis em nossas vidas. Lembremos disso. Agradeçamos a Deus por isso, sejamos gratos ao nosso Pai. Eu desejo que você tenha realmente um momento maravilhoso de almoço com a sua família. Você possa até mesmo aproveitar para servir a sua família. Filho, faz a mesa. Pai, coloca os pratos. Vamos nesse momento aproveitar para servir a família. Já bate para o ímpar. Quem é que vai lavar as louças após o almoço? Já combina quem é que vai então fazer agora o lanche do final da tarde? E Deus permitindo, à noite nós voltaremos a este lugar para prestarmos um culto, para adorarmos, para exaltarmos com entusiasmo. E mais uma vez eu lembro a você, nos ajude, precisamos do seu empenho para que sábado o pastor possa realmente fechar com este alvo e no domingo possamos dizer, irmãos, 1000 inscritos já temos. E muito provavelmente no domingo seguinte será liberado nesta plataforma algumas ferramentas que nós precisamos para melhorarmos a nossa transmissão. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Deus continue a abençoá-los. Fiquem na paz.